Você está ouvindo o audiobook de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 25 das Evocações, da segunda parte. Considerações gerais. 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente, ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas, que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, e ser preferível que se espere, aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo, que aquele que vem espontaneamente de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular, é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém, é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito, constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo, e opomos assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Cada uma destas duas maneiras de operar, tem suas vantagens e nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas inconveniente nenhum apresentam, quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fê-lo no sentido desejado. Vide número 272, indicador 3. O exame escrupuloso, que temos aconselhado, é aliás, uma garantia contra as comunicações más. Nas reuniões regulares, naquelas, sobretudo em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que sejam chamados por estarem prevenidos, em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam então frequentemente a palavra, de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são peculiares. 270. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Número 203. Se ele pode vir, a resposta é geralmente: sim, ou estou aqui, ou ainda: que quereis de mim? Às vezes, entra diretamente em matéria, respondendo de antemão às perguntas que se lhe queria dirigir. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que se lhe façam, devem evitar-se as fórmulas secas e imperativas, que constituiriam para ele um motivo de afastamento. As fórmulas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e em todos os casos, cumpre que o evocador lhe dê prova da sua benevolência. 271. Surpreende não raro, a prontidão com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. Dir-se-ia que estava prevenido. É, com efeito, o que se dá, quando com a sua evocação se preocupa de antemão aquele que o evoca. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada, e como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte, que se nenhum obstáculo surge, o espírito que desejamos chamar, já se acha presente ao ser evocado.
Quando assim não acontece, é o espírito familiar do médium, ou o do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões que o vai buscar, para o que não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir de pronto, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz: aqui estou. Podem então começar a ser feitas as perguntas que se lhe quer dirigir. O mensageiro nem sempre é um intermediário indispensável, porquanto o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme está dito em o número 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequências, farão melhor abstendo-se. 272. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Para isto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos, e já em o número 193, vimos que estes últimos são bastante raros, por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Daí convir que os médiuns não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão, depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades, e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que com os mal assistidos, as evocações, nenhum caráter podem ter de autenticidade. 273. Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular, do que para comunicações de interesse geral. Isto se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer a este propósito algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva, para certas pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros, e que se acautelem das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que a tais evocações não se prestem sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade, ou de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa, ou que sai do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão, e sem ideia preconcebida, em se querendo respostas categóricas. Cumpre, pois, se repilam todas as que tenham caráter insidioso, porquanto é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Insistir em questões desta natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se, melhor será que se abstenha. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações, na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes, que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que lhes não inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas, o que aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de ledor da buena dicha. Ponto. Espíritos que podem ser evocados. 274. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco como os que viverão nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes.
Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Independente da própria vontade, ou da permissão, que lhes pode ser recusada por uma potência superior, é possível se achem impedidos de o fazer, por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que dentro em pouco diremos. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. 275. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhes são pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras, devem colocar-se as ocupações ou as missões que esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se, para ceder aos nossos desejos. Neste caso, sua visita apenas fica adiada. Há também a sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não constitua obstáculo absoluto, pode representar um impedimento, em certas ocasiões, sobretudo quando aquela se dá nos mundos inferiores e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante, mais fácil, em todo caso, do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. As causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, na da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Alguns médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros se mostram aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, dependendo isto da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado, o qual pode tomá-lo por intérprete, com prazer ou com repugnância. Isto também depende, abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com o médium, que lhes não oferece nenhum obstáculo material. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tenha o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espírita. 276. Cumpre ainda levar em conta a facilidade que deve resultar do hábito da comunicação com tal ou qual espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. Posta de parte a questão da simpatia, entre eles se estabelecem relações fluídicas que tornam mais prontas as comunicações. Por isso é que uma primeira confabulação nem sempre é tão satisfatória quanto fora de desejar, e que os próprios espíritos pedem frequentemente que os chamem de novo. O espírito que vem habitualmente está como em sua casa. Fica familiarizado com seus ouvintes e intérpretes, fala e age livremente. 277. Em resumo, do que acabamos de dizer resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição. Que ele pode vir em certa ocasião e não vir noutra com um médium, ou um evocador que lhe agrade e não com outro. Dizer o que quer, sem poder ser constrangido a dizer o que não queira. Ir-se quando lhe aprouver. Enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo, pode de repente deixar de vir. Por todos estes motivos é que, quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não o seja, ele geralmente dá as razões e então é inútil insistir. 278. Uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em evocar maus espíritos. Isto depende do fim que se tenha em vista e do ascendente que se possa exercer sobre eles. O inconveniente é nulo, quando são chamados com um fim sério, qual o de os instruir e melhorar. É ao contrário, muito grande,
quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda, quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos neste caso, podem muito bem dar-lhes o poder de fazerem o que se lhes pede, o que não exclui seja severamente punido mais tarde, o temerário que ousou solicitar-lhe o auxílio e supô-los mais poderosos do que Deus. Será em vão que prometa a si mesmo, quem assim proceda, fazer dali em diante bom uso do auxílio pedido, e despedir o servidor, uma vez prestado o serviço. Esse mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito, e este não larga facilmente a sua presa. Veja-se o número 212, 279. Ninguém exerce ascendentes sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Há alguém que procurava domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu aquele: deixa-me em paz, com teus ares de mata-mouros, que não vales mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra eles, nenhum efeito produza. A razão desse fato deu-no São Luís, na resposta seguinte: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos, quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha, com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas, com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela, ou incapazes de manejá-la. Linguagem de que se deve usar com os espíritos. 280. O grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente em que tom convém se lhes fale. É evidente que, quanto mais elevados eles sejam, tanto mais direito têm ao nosso respeito, às nossas atenções e à nossa submissão. Não lhes devemos demonstrar menos deferência do que lhes demonstraríamos, embora por outros motivos, se estivessem vivos. Na Terra, levaríamos em consideração a categoria e a posição social deles. No mundo dos espíritos, o nosso respeito tem que ser motivado pela superioridade moral de que desfrutam. A própria elevação que possuem os coloca acima das puerilidades, das nossas fórmulas bajulatórias. Não é com palavras que se lhes pode captar a benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo estarmos a dar-lhes os títulos que os nossos usos consagram, para a distinção das categorias, e que porventura lhes lisonjeariam a vaidade quando vivos. Se são realmente superiores, não somente nenhuma importância dão a esses títulos, como até lhes desagrada que os empreguemos. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os mais elogiosos epítetos. Se assim não fosse, eles não estariam acima da humanidade. O espírito de venerável eclesiástico, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu certa vez a alguém que o evocara dando-lhe o título de Monsenhor. Deveras, ao menos dizer: Ex-Monsenhor. Porquanto aqui um só Senhor há, Deus. Fica sabendo. Muitos vejo que na terra se ajoelhavam na minha presença, diante dos quais hoje me inclino. Quanto aos espíritos inferiores, o caráter que revelam nos traça a linguagem de que devemos usar, para com eles. Há os que, embora inofensivos e até delicados, são levianos, ignorantes, estouvados. Dar-lhes tratamento igual ao que dispensamos aos espíritos sérios, como fazem certas pessoas, o mesmo fora que nos inclinarmos diante de um colegial, ou diante de um asno que trouxesse barrete de doutor. O tom de familiaridade não seria descabido entre eles, que por isso não se formalizam. Ao contrário, acolhem-no de muito boa vontade. Entre os espíritos inferiores, muitos há que são infelizes.
Quaisquer que sejam as faltas que estejam expiando, seus sofrimentos constituem títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de lhe não caberem estas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. A benignidade que lhe testemunhemos, representa para eles um alívio. Em falta de simpatia, precisam encontrar em nós a indulgência que desejaríamos tivessem conosco. Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, são, indubitavelmente, menos dignos do nosso interesse, do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento. Mas, pelo menos, devemos-lhes a piedade que nos inspiram os maiores criminosos, e o meio de os reconduzirmos ao silêncio, consiste em nos mostrarmos superiores a eles, que não confiam senão nas pessoas de quem julgam nada terem que temer, porquanto os espíritos perversos sentem que os homens de bem, como os espíritos elevados, são seus superiores. Em resumo, tão irreverente seria tratarmos de igual para igual os espíritos superiores, quanto ridículo seria dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Tenhamos veneração para os que a merecem, reconhecimento para os que nos protegem e nos assistem, e para todos os demais, a benignidade de que talvez um dia venhamos a necessitar. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, levantaram-lhes altares. Para nós, eles são apenas criaturas mais ou menos perfeitas, e altares só a Deus se levantam. Ponto. Utilidade das evocações particulares. 281. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade, são preciosas, pelos altos ensinamentos que encerram. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição, que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade, e por conseguinte, iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí, sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada. Delas, muita instrução colhe o observador. Para se conhecerem os costumes de um povo, mister se faz estudá-lo em todos os graus da escala. Mal o conhece quem não o tenha visto, senão por uma face. A história de um povo não é a dos seus reis, nem a das suas sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo na vida íntima, nos hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. A própria elevação em que se acham os coloca de tal modo acima de nós, que nos aterra à distância a que deles estamos. Espíritos mais burgueses, que se nos relevem esta expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontram. Neles, a ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é mais íntima, compreendemo-la melhor, porque ela nos toca mais de perto. Aprendendo pelo que eles nos dizem, em que se tornaram, o que pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, assim os de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os ditosos e os infelizes do século, numa palavra. Os que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, os de quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros, bem lhes compreendemos as alegrias e os sofrimentos, a umas e outros nos associamos, e destes e daquelas, tiramos um ensinamento moral, tanto mais proveitoso, quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles. Mais facilmente nos pomos no lugar daquele que foi nosso igual, do que no de outro que apenas divisamos, através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares, nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria, os espíritos superiores nos ministram. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton achou a lei das forças do universo, no mais simples dos fenômenos. A evocação dos espíritos vulgares,
Tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar, e cujo adiantamento podemos facilitar, por meio de bons conselhos. Todos, pois, nos podemos tornar úteis, ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo, naquele que somente a sua própria satisfação procura, nas manifestações dos espíritos, e dá prova de orgulho, aquele que deixa de estender a mão em socorro dos infelizes. De que lhe serve obter belas comunicações de espíritos de escol, se isso não o faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e do outro? Que seria dos pobres doentes, se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas? 282. Questões sobre as evocações. 282. Questões sobre as evocações. 1. Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Toda gente pode evocar os espíritos, e se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e de te escutar. 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige. Isso depende das condições em que se encontre, porquanto há circunstâncias em que não o pode fazer. 3. Quais as causas que podem impedir atendam um espírito ao nosso chamado? Em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corporal, se estiver encarnado, as missões de que esteja encarregado, ou ainda o lhe ser, para isso, negada permissão. Há espíritos que nunca podem comunicar-se. Os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra. Tampouco o podem os que se acham nas esferas de punição, a menos que especial permissão lhes seja dada, com um fim de utilidade geral. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso tenha alcançado o grau de adiantamento do mundo onde o chamam, pois, do contrário, estranho que ele às ideias desse mundo, nenhum ponto de comparação terá para se exprimir. O mesmo já não se dá com os que estão em missão, ou em expiação, nos mundos inferiores. Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado. 4. Por que motivo pode a um espírito ser negada a permissão para se comunicar? Pode ser uma prova, ou uma punição para ele, ou para aquele que o chama. 5. Como podem os espíritos, dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos, ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento, como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento, como na Terra ouves a voz. Será o fluido universal o veículo do pensamento, como o ar o é do som? Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito no além é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. 6. Sabemos que as distâncias nada são para os espíritos. Contudo, causa espanto ver que respondem tão prontamente ao chamado, como se estivessem muito perto. É que, com efeito, às vezes, o estão. Se a evocação é premeditada, o espírito se acha de antemão prevenido, e frequentemente se encontra no lugar onde o vão evocar, antes que o chamem. 7. Dar-se-á que o pensamento do evocador seja mais ou menos facilmente percebido, conforme as circunstâncias? Sem dúvida alguma. O espírito é mais vivamente atingido, quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. É como uma voz amiga que ele reconhece. A não se dar isso, acontece com frequência que a evocação nenhum efeito produz.
O pensamento que se desprende da evocação toca o espírito. Se é mal dirigido, perde-se no vácuo. Dá-se com os espíritos o que se dá com os homens. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, podem ouvi-lo, porém, as mais das vezes, não o atendem. 8. O espírito evocado vem espontaneamente, ou constrangido. Obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir, ou deixar de vir. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil, não se nega a responder, senão a pessoas pouco sérias e que tratam destas coisas por divertimento. 9. Pode o espírito evocado negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio, se assim não fosse? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir, por um espírito superior. 10. Haverá para o evocador, meio de constranger um espírito a vir, a seu mau grado. Nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Digo, em moralidade e não em inteligência, porque, então, nenhuma autoridade tem o evocador sobre ele. Se lhe é inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para bem do espírito, porque, nesse caso, outros espíritos o secundarão. N. Grau 279, 11. Haverá inconveniente em se evocarem espíritos inferiores, e será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? Eles não dominam senão os que se deixam dominar. Aquele que é assistido por bons espíritos, nada tem que temer. Impõe-se aos espíritos inferiores, e não estes a ele. Isolados, os médiuns, sobretudo os que começam, devem abster-se de tais evocações. N. Grau 278, 12. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se deseja entrar em comunicação com espíritos sérios. Com fé e com o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, quando da evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. 13. Para as evocações, é preciso fé. A fé em Deus sim. Para o mais, a fé virá, se desejardes o bem, e tiverdes o propósito de instruir-vos. 14. Reunidos em comunhão de pensamentos e de intenções, dispõem os homens de mais poder para evocar os espíritos? Quando todos estão reunidos pela caridade e para o bem, grandes coisas alcançam. Nada mais prejudicial ao resultado das evocações do que a divergência de ideias. 15. Será conveniente a precaução de se formar cadeia, dando-se todos as mãos, alguns minutos antes de começar a reunião? A cadeia é um meio material, que não estabelece entre vós a união. Se esta não existe nos pensamentos, mais conveniente do que isso, é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um de seu lado, os bons espíritos. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito o de mútua cordialidade. 16. São preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Sim, e se for possível, no mesmo lugar. Os espíritos aí acorrem com mais satisfação. O desejo constante que tendes, é que auxilia os espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações que não podem deixar de improviso, para satisfação vossa pessoal. Digo, no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, porquanto, os espíritos vão a toda parte.
Quero dizer que um lugar consagrado às reuniões é preferível, porque o recolhimento se faz mais perfeito. 17. Certos objetos como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns. Esta pergunta era escusada, porquanto bem sabes que a matéria, nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu senão na imaginação das pessoas crédulas. 18. Que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e a horas indevidas? Esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos. É sempre inútil, e não raro perigoso ceder a tais sugestões. Inútil, porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Perigoso, não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. 19. Haverá dias e horas mais propícias para as evocações? Para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo o que é material, e fora superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. 20. Para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados. Quando é louvável o objetivo e quando o meio lhes é simpático, a evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que se lhes demonstre. Alguns há para os quais representa grande felicidade se comunicarem com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto igualmente depende dos caracteres deles. Entre os espíritos também há misantropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas se ressentem do mau humor em que vivem, sobretudo quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito nenhum motivo tem, muitas vezes para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente, e que quase sempre tem a inspirá-lo a curiosidade. Se vem, suas aparições em geral são curtas, a menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo. Nota: há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material, por exemplo. 1. Para saber se alugará ou venderá sua casa. Outro, para saber que lucro tirará da sua mercadoria, o lugar em que há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo por nós, só se interessam em virtude da afeição que lhes consagremos. Se os nossos pensamentos, com relação a eles, se limitam a supô-los feiticeiros, se neles, só pensamos para lhes pedir informações, é claro que não nos podem ter grande simpatia, e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstrem. 21. Alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos, pelo que toca à solicitude com que atendam ao nosso chamado? Uma bem grande há. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando contam dominar e enganar. Experimentam viva contrariedade, quando forçados a vir, para confessarem suas faltas, e outra coisa não procuram senão ir-se embora, como um colegial, a quem se chama para repreende-lo. Podem a isso ser constrangidos por espíritos superiores, como castigo e para a instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos, quando são chamados inutilmente. Para futilidades. Então ou não vêm, ou se retiram logo. Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, quaisquer que eles sejam, não gostam exatamente como vós, de servir de distração a curiosos. Frequentemente, outro fim não tendes, evocando um espírito, senão ver o que ele vos dirá, ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que ele não deseja dar-vos a conhecer,
porque nenhum motivo tem para vos fazer confidências. Julgais que ele se vá colocar na berlinda, somente para vos dar prazer? Desenganai-vos. O que ele não faria em vida não fará tampouco como espírito. Nota: a experiência com efeito prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando feita com fim sério e útil. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos, ficam satisfeitos com o se saberem lembrados. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas graves. 22. Para se manifestarem, têm sempre os espíritos necessidade de ser evocados? Não. Muito frequentemente eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vêm de boa vontade. 23. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar certo da sua identidade? De maneira alguma, porquanto os espíritos enganadores empregam a miúde esse meio, para melhor mistificarem. 24. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem, ainda mesmo que não haja manifestação pela escrita, ou de outro modo. A escrita é um meio material, para o espírito de atestar a sua presença, mas o pensamento é que o atrai e não o fato da escrita. 25. Quando se manifeste um espírito inferior, poder-se-á obrigá-lo a retirar-se. Sim, não se lhe dando atenção. Mas como quereis que se retire, quando vos divertis de suas torpezas? Os espíritos inferiores se ligam aos que os escutam com complacência, como os tolos entre vós. 26. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a imiscuência dos maus espíritos? O nome de Deus não constitui freio para todos os espíritos, mas contém muitos deles. Por esse meio, sempre afastareis alguns e muitos mais afastareis, se ela for feita do fundo do coração e não como fórmula banal. 27. Poder-se-á evocar nominativamente muitos espíritos ao mesmo tempo? Não há nisso dificuldade alguma, e se tivesseis 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que ocorre quando se dispõe de muitos médiuns. 28. Quando muitos espíritos são evocados simultaneamente, não havendo mais de um médium, qual o que responde? Um deles responde por todos, e exprime o pensamento coletivo. 29. Poderia o mesmo espírito comunicar-se simultaneamente, durante uma sessão, por 2 médiuns diferentes? Tão facilmente quanto, entre vós, os que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Nota: vimos um espírito responder, servindo-se de 2 médiuns ao mesmo tempo, as perguntas que lhe eram dirigidas, por um em francês, por outro em inglês, sendo idênticas as respostas quanto ao sentido. Algumas até eram a tradução literal de outras. 2 espíritos, evocados simultaneamente por 2 médiuns, podem travar entre si uma conversação, sem que este modo de comunicação lhe seja necessário, pois que reciprocamente um lê os pensamentos do outro, eles se prestam a isso, algumas vezes, para nossa instrução. Se são espíritos inferiores, como ainda estão imbuídos das paixões terrenas e das ideias corpóreas, pode acontecer que disputem e se apostrofem com palavras pesadas, que se reprochem mutuamente os erros, e até que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, etc. Um contra o outro. 30. Pode o espírito, simultaneamente evocado em muitos pontos, responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? Pode, se for um espírito elevado. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade. O Sol é um só e, no entanto, irradia ao seu derredor, levando longe seus raios, sem se dividir. Do mesmo modo, os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade, e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito,
tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende, como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais. Não podem responder senão a uma única pessoa de cada vez, nem vir a um lugar, se são chamados em outro. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes, responderá a ambas as evocações, se forem ambas sérias e fervorosas. No caso contrário, dá preferência à mais séria. Nota: é o que sucede com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em a qual fora discutida a questão da ubiquidade, um espírito ditou espontaneamente a comunicação seguinte: inquirieis esta noite, qual a hierarquia dos espíritos, no tocante à ubiquidade. Comparai-vos a um aerostato que se eleva pouco a pouco nos ares. Enquanto ele rasteja na terra, só os que estão dentro de um pequeno círculo o podem perceber. À medida que se eleva, o círculo se lhe alarga, e em chegando a certa altura, se torna visível a uma infinidade de pessoas. É o que se dá conosco. Um mau espírito, que ainda se acha preso à terra, permanece num círculo restrito, entre as pessoas que o veem. Suba ele na graça, melhore-se e poderá conversar com muitas pessoas. Quando se haja tornado espírito superior, pode irradiar como a luz do sol, mostrar-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo. Channing. 31. Podem ser evocados os puros espíritos, os que hão terminado a série de suas encarnações? Podem, mas muito raramente atenderão. Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso mesmo, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que alardeiam essa qualidade, para se darem importância aos vossos olhos. 32. Como é que os espíritos dos homens mais ilustres acodem tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros? Os homens julgam por si os espíritos, o que é um erro. Após a morte do corpo, as categorias terrenas deixam de existir. Só a bondade estabelece distinção entre eles, e os que são bons, vão a toda parte onde haja um bem a fazer-se. 33. Quanto tempo deve decorrer, depois da morte, para que se possa evocar um espírito? Podeis fez-lo no instante mesmo da morte. Mas como nesse momento o espírito ainda está em perturbação, só muito imperfeitamente responde. Nota: sendo variável o tempo que dura a perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer-se a evocação. Entretanto, é raro que, ao cabo de 8 dias, o espírito já não tenha conhecimento do seu estado, para poder responder. Algumas vezes, isso lhe é possível 2 ou 3 dias depois da morte. Em todos os casos se pode experimentar com prudência. 34. A evocação, no momento da morte, é mais penosa para o espírito do que algum tempo depois. Algumas vezes. É como se vos arrancassem ao sono, antes que estivesseis completamente acordados. Alguns há, todavia, que de nenhum modo se contrariam com isso, e aos quais a evocação até ajuda a sair da perturbação. 35. Como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder com conhecimento de causa, se, quando viva, ainda não tinha consciência de si mesma? A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Porém, desprendido desta, goza de suas faculdades de espírito, porquanto os espíritos não têm idade, o que prova que o da criança já viveu. Entretanto, até que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar na linguagem traços do caráter da criança. 283. Evocações dos animais. 283. Evocações dos animais. 36. Pode evocar-se o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente, e é logo utilizado, por certos espíritos incumbidos disso,
para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há, errantes, espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas hão obtido resposta? Evoca um rochedo, e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra, sob qualquer pretexto. 284. Evocações das pessoas vivas. 284. Evocações das pessoas vivas. 37. A encarnação do espírito constitui obstáculo à sua evocação? Não, mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação, o espírito se desprenda. Com tanto mais facilidade vem o espírito encarnado, quanto mais elevado for em categoria o mundo onde ele está, porque menos materiais são lá os corpos. 38. Pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva? Pode-se, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isto depende da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Veja-se no número 116, a história do homem da tabaqueira, 39. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Não. O espírito é forçado a reentrar na sua habitação. Se no momento ele estiver confabulando convosco, deixa-vos e às vezes diz por que motivo. 40. Como estando ausente do corpo, o espírito é avisado da necessidade da sua presença. O espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita. Qualquer que seja a distância a que se transporte, a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo, quando se torne preciso. Esse laço só a morte o rompe. Nota. Esse laço fluídico ha sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É uma espécie de cauda fosforescente, que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos hão dito que por aí é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. 41. Que sucederia se durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse mortalmente ferido? O espírito seria avisado, e voltaria antes que a morte se consumasse. Assim, não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito, e que este ao voltar não possa entrar. Não. Seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Mas, se o golpe for dado subitamente e de improviso, o espírito seria prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Nota. Interrogado sobre este fato, respondeu o espírito de um vivo. Se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta? Não. A matéria sempre o influencia mais ou menos. Nota. Uma pessoa que se achava nesse estado, e a quem foi feita essa pergunta, respondeu: Estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir, por se achar em outra parte? Sim, pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe aprazar permanecer, e então não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não o interesse. 43. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada? Ainda que difícil, não é absolutamente impossível porquanto, se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça. Mas, o espírito não pode comunicar-se, como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Nota.
A experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou, pelo menos, um torpor aproximado do sono, mas semelhante efeito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica, e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir, oporá resistência, e se sucumbir, seu espírito ficará perturbado, e dificilmente responderá. Segue-se daí, que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá ir algures. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa, e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. 44. Evocada, uma pessoa viva conserva a lembrança da evocação, depois de despertar. Não. Vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Só o espírito o sabe, podendo às vezes deixar do fato uma impressão vaga, qual a de um sonho. Quem pode evocar-nos, sendo nós como somos, seres obscuros? Pode suceder que em outras existências, tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo, ou em outros. Podem fez-lo igualmente vossos parentes e amigos nesse mundo, ou em outros. Suponhamos que teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado e quem responderá. 45. Evocado o espírito de uma pessoa viva, responde ele como espírito, ou com as ideias que tem no estado de vigília? Isso depende da sua elevação. Porém, sempre julga com mais ponderação e tem menos prejuízos, exatamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. 46. Se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Responderia sem dúvida mais facilmente, por estar mais desprendido. Tudo decorre do grau de independência do espírito com relação ao corpo. Poderia o espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa? A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes, só a têm os espíritos completamente desprendidos da matéria. 47. Poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? Algumas vezes será possível. Não estando o espírito então preso à matéria por laços tão estreitos, mais acessível se acha às impressões morais, e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, acontece com frequência que, ao despertar ele, a natureza corpórea predomina e lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. 48. É livre, o espírito de uma pessoa viva, de dizer o que queira? Ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. E como então dispõe de mais perspicácia, se mostra mais circunspecto do que no estado de vigília. 49. Poder-se-ia, evocando-a, constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar? Eu disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode, porém, dar-se que, como espírito, a pessoa ligue menos importância a certas coisas do que no estado ordinário, podendo então sua consciência falar mais livremente. Demais, se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, indo-se o seu espírito embora, porquanto ninguém pode reter um espírito, como se lhe retém o corpo. 50. Poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido, por outro espírito, a vir e falar, como se dá com os espíritos errantes?
Entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, não há supremacia senão por efeito da superioridade moral, e bem deves compreender que um espírito superior jamais prestaria apoio a uma covarde indiscrição. Nota: este abuso de confiança seria, efetivamente, uma ação má, mas que nenhum resultado poderia produzir, pois que não há meio de arrancar-se um segredo ao espírito que o queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Uma pessoa quis saber por esse modo, de um de seus parentes, se o testamento que por este fora feito era a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. A coisa era de fato real. Mas poucos dias depois, o parente destruiu seu testamento, e teve a malícia de fazer disso ciente a pessoa, sem que, entretanto, haja sabido que esta o evocara. Um sentimento instintivo o levou sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. A covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo, o que se não ousaria perguntar à sua pessoa, covardia essa que nem mesmo tem por compensação, o resultado que se pretende. 51. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno? Não. Bem sabes, que nesse momento o espírito está em completa perturbação. Nota: a encarnação não se torna definitiva, senão no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é presa de uma perturbação, que aumenta à medida que o nascimento se aproxima, e lhe tira a consciência de si mesmo, e por conseguinte, a faculdade de responder. Veja-se. O Livro dos Espíritos. Retorno à vida corporal. União da alma e do corpo, número 344, 52. Poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva, que se evocasse? É fora de dúvida que sim, e isso acontece frequentemente, sobretudo quando não é pura a intenção do evocador. Em suma, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém que dela vos abstenhais sempre que não possa ter um resultado instrutivo. Nota: se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, conforme expressão usada por eles, muito mais frequente é que assim aconteça com a dos que estão encarnados. Então, sobretudo, é que os espíritos mistificadores se apresentam, em lugar dos evocados. 53. Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? Nem sempre é sem perigo, dependendo isso das condições em que se acha a pessoa, porquanto, se estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. 54. Em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva? Não devem evocar-se as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. Nota: a brusca suspensão das qualidades intelectuais, durante o estado de vigília, também poderia oferecer perigo, se a pessoa nesse momento precisasse de toda a sua presença de espírito. 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga por efeito do trabalho a que se entrega seu espírito? Uma pessoa, que se encontrava nesse estado, e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste, que as oscilações do balão sacodem. 56. Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes, quando feita sem precaução, deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado, e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá, se estiver em condições de fê-lo. Aliás,
Eu já não vos disse que perguntasseis, antes de fazer uma evocação, se ela é possível. 57. Quando nos momentos mais inoportunos, experimentamos irresistível vontade de dormir, provirá isso de estarmos sendo evocados na alguma parte? Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, as mais das vezes, não há nisso senão um efeito físico, quer porque o corpo tenha necessidade de repouso, quer porque o espírito precise da sua liberdade. 285. Telegrafia humana. 285. Telegrafia humana. 58. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se. Certamente, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Por que não será praticada desde já? É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita às almas de escol e desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra.